Graças a Deus. Eu estava dizendo ali ao nosso irmão Isaac que é a primeira vez que eu vi essa expressão fazendo os apontamentos em barra de gelo. Isso eu já aprendi. A gente é novo, vai aprendendo, né? Graças a Deus. Vai aprendendo. Meus irmãos, eu tenho uma boa notícia para todos, mas uma em especial para todos os novos convertidos. E novos convertidos e aquelas pessoas que ainda não foram batizadas nas águas, amanhã, às 20h30, às 8h30, nós vamos ter aqui uma reunião com todos os novos convertidos, são convidados, nossos irmãos, presbítero Cláudio, sua esposa, irmã Dina, nosso irmão Bruno e a esposa, irmã Abigail. Esses irmãos vão estar iniciando um curso de discipulado para os novos convertidos. Amanhã nós vamos ter uma introdução, vamos explicar o programa. Então convidamos que todos que ainda não foram batizados nas águas, você que tem frequentado a igreja, você que está assistindo, talvez você que me ouve, não veio hoje, mas está ouvindo pela internet, amanhã, 8h30, nós vamos estar aqui, vamos dar uma palavra introdutória, vamos explicar como vai funcionar, e o projeto é para todas as segundas-feiras, às 20h30, nós vamos estar aqui com estes irmãos, ajudando para que o novo convertido possa ter conhecimento da vida cristã e muitos passos que ele precisa conhecer, e eles vão receber aqui ajuda, instrução, e o objetivo é fortalecê-los na fé e fazer com que eles possam amar cada vez mais o Senhor, porque na medida que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o Senhor, nós vamos ficando cada vez mais emocionados com o Senhor, porque tantas coisas o Senhor tem nos feito, amém? Então fica aí o convite para que amanhã, às 20h30, você que é novo convertido, possa estar conosco e nós vamos dar uma explicação a respeito e apresentar o projeto deste discipulado. E eu gostaria de fazer aqui também menção, que eu peço desculpa, mas estou vendo ali a avó da Liliane. Já tinha saudade da senhora. Eu sempre, quando vejo a Liliane, pergunto pela senhora. Conheci um dia só, mas ficou marcado. Amém? Bem-vinda entre nós, tá bem? Deus abençoe. Então, eu convido os irmãos a fazer o favor de abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 13, e nós vamos ler o versículo 23 a 27, e eu coloquei aqui o tema que na minha Bíblia tem. Na minha Bíblia, esse texto traz lá um tema, a porta estreita. E eu copiei também, do jeito que está, coloquei aqui a porta estreita. Quero falar sobre essa questão que Jesus falou assim, a respeito dessa porta estreita. Você que está em casa, você que está acompanhando pela internet, preste bem atenção nessa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem de amor. É uma mensagem de alerta, de exortação, mas é uma mensagem de amor. E isso é muito importante, compreender a vontade de Deus, compreender a palavra de Deus, saber o que Deus tem para nós. Então, Lucas capítulo 13, versículo 23 e 27, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhe um, Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar a estar de fora e a bater à porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Amém. Essa mensagem, eu digo que é uma mensagem de amor da parte do nosso Deus, porque em Jesus Cristo nós temos a grata satisfação de saber que tudo que Ele diz é para o nosso bem. Tudo que Deus fala é para o nosso bem. Até quando nós somos corrigidos por Ele, é para o nosso bem. Quando o Senhor nos disciplina, é para o nosso bem. O tratamento de Deus, ainda que de imediato nós podemos não compreender alguma coisa, mas Deus visa sempre o nosso bem.
E essa palavra é uma palavra de advertência por causa do amor de Deus para conosco. E aqui eu coloquei aqui uma introdução e vou compartilhar com os irmãos. Diante da incapacidade de compreensão do poder de Deus, não são poucos os que ainda hoje interrogam-se sobre quantos é que serão salvos. Há muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus, já ouviram a pregação do Evangelho, pessoas que talvez me ouvem agora através da internet, talvez até aqui presentemente, têm ouvido a mensagem do Evangelho, têm ouvido os apelos da parte do Espírito Santo para que tomem uma decisão, que possam abrir os seus corações e receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador e Senhor. Muitas vezes essas pessoas têm preocupações e algumas pessoas podem estar como este homem dessa passagem, que a Bíblia não cita o nome, mas diz que Jesus estava indo para Jerusalém e alguém lá no meio da multidão, depois de ouvi-lo falar sobre o reino de Deus, falar sobre as maravilhas de Deus, falar sobre a necessidade do novo nascimento, do arrependimento dos pecados, da conversão, e algumas pessoas vendo que Jesus chamava a pessoa à responsabilidade. Então alguém levanta e diz: Senhor, eu tenho aqui uma preocupação. E a preocupação é a seguinte: são poucos os que se salvam, porque ele estava olhando e dependendo da forma que a pessoa ouve, dependendo da forma que a pessoa ouve, o primeiro pensamento da pessoa é que é quase impossível alguém se salvar. Uma vez Jesus falou isso. Uma vez Jesus falando do rico avarento, daquela pessoa que põe a sua confiança nos seus bens, aquela pessoa que agarra, ama os seus bens materiais e o coloca acima de Deus. Jesus disse assim: é mais fácil passar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Jesus estava falando da pessoa que não abre mão da sua vida, que se agarra, torna-se um avarento, um idólatra pelos seus bens materiais, agarra-se às coisas deste mundo e esquece de que o mais importante de tudo é Deus. E quando Jesus falou isso, alguém disse: assim, neste caso, então quem é que pode se salvar? Se as coisas são tão assim apertadas, como é que a pessoa pode se salvar? Ignorando o poder de Deus, então as pessoas, de fato, podem e têm sido atormentadas por essa questão de saber quem é que pode se salvar. Até hoje, muitas pessoas têm criado umas regras para dizer o que a pessoa tem que fazer para ser salva. Algumas pessoas, até ignorando o Evangelho, a mensagem de Deus, algumas pessoas criam umas regras, dizendo assim: você, para ser salvo, você precisa fazer isso, e a pessoa se sente tão carregada dos fardos que já trazem, que diz assim: é impossível eu ser salvo. E eu lembro que o Espírito Santo usou Paulo, o apóstolo São Paulo, para dar uma informação ao carcereiro. Quando o carcereiro, sabendo que existia tantas informações a respeito de como pode ser salvo, ele chegou diante de Paulo e disse: Senhor, o que farei para ser salvo? E Paulo diz assim: você precisa fazer isso, isso. Não, Paulo diz assim: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Paulo ainda pensou, diz assim: você crendo, você vai ser uma influência na sua família, e a promessa é para ti e para os seus familiares. Então creia tu, porque tu serás salvo e também a sua casa. E naquela mesma noite aconteceu um milagre ainda maior, é que ele creu e foi batizado, ele e a sua casa. Paulo pregou para a sua família, a família dele também creu e se batizaram naquele mesmo dia. Foi um milagre. Mas a preocupação aqui deste homem não era uma preocupação indiferente e nem diferente de muitos dos nossos dias, porque as pessoas estão preocupadas porque existem muitos deturpadores da palavra. Então, alguns, deturpando a palavra de Deus, já até atribuíram certos números dos moradores do céu, já fizeram até um recenseamento, um cadastramento, um cadastro que diz assim: no céu só vão entrar tantos. Mas isso não é Bíblia, isso são pensamentos humanos, são filosofias humanas, são correntes doutrinárias desviadas da verdade,
em confronto com a palavra de Deus. Então, atribui número de pessoas, mas a Bíblia diz que esses números, e eu anotei aqui que em Apocalipse capítulo 7, o versículo 9 e 10, diz que esse número é incontável. Diz que depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Os salvos, as pessoas que vão morar no céu, é incontável este número. E essas pessoas não estão simplesmente determinadas a uma nação. São pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas. Porque essas pessoas que aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essas pessoas serão salvas. É por isso que a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus será salvo. E há a necessidade das pessoas crerem em Jesus. E quando esse homem pergunta se seriam muitas as pessoas, ou poucas as pessoas que seriam salvas, Jesus mudou o foco da atenção deste homem. Ele estava olhando assim, preocupado com as pessoas. Ele estava preocupado com as outras pessoas, no sentido, será que ele vai ser salvo? Será que aquela pessoa vai ser salva? Será quem é que vai ser salvo? E Jesus, então, mudou o foco dessa atenção deste homem e o trouxe para dentro da sua realidade, da sua necessidade. Jesus diz assim, olha, a resposta de Jesus foi essa, porfiai por entrar pela porta estreita. Você precisa lutar, e porfiar é lutar, é esforçar, é tomar pela força. Então, quando essa pessoa pergunta se eram pouco as pessoas que iriam ser salvas, Jesus diz assim, olha, você esquece, não fica preocupado em saber se o seu irmão ou a sua irmã vai ser salvo, e esquece de você. Você precisa cuidar da sua vida. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Talvez você que me ouve agora tenha andado por aí negligentemente. Talvez você esteja preocupado com tantas coisas e tenha esquecido que você tem uma alma e que um dia comparecerá perante Deus e terá que dar conta da sua vida. E para entrar no céu, não entrará de qualquer maneira. Eu quero dizer-vos que o seu dinheiro não pode comprar a sua entrada no céu. Os seus bens materiais não vão garantir direito que você tenha para entrar no céu, porque a nossa salvação não é pelos nossos méritos. É pela graça de Deus e por meio da fé. Nós temos que crer no Senhor, temos que crer no Evangelho, crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas também gostaria de dizer que o seu sofrimento não pode garantir também a sua entrada no céu. Que há pessoas que dizem, eu sofro tanto nessa vida, eu já passo por tanta necessidade, tanto sofrimento, que eu já tenho o céu garantido. Não é verdade. Não é verdade. Você, por ter uma posição social elevada, não te dá direito de entrar no céu. Pelo contrário, a sua ignorância espiritual pode te afastar ainda muito mais para longe do Senhor. Mas também você que sofre nessa vida não tem direito de entrar no céu, porque não é o preço que nós recebemos pelos nossos pecados. Quem pagou foi Jesus. E não fomos nós que fizemos nada para receber o perdão dos nossos pecados. Jesus pagou o preço pela minha alma, pela sua alma, pela nossa alma. Nós somos salvos mediante a graça, pela fé, mediante a graça de Deus, por meio da fé. Diz a Bíblia, isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não tem bom e nem mal. Todos nós estamos taxados pelo mesmo preço, e o preço quem pagou foi Jesus. E é interessante isso, porque eu dizia, não lembro agora onde, que eu já falei tanto que eu não sei aonde, eu dizia que o importante, sinceramente, importante que nós entendemos isso, que Jesus, quando pagou o preço, ele nos nivelou no mesmo valor. Quando ele pagou o preço ali na cruz, ele não pagou, olha, eu vou dar tanto por esse e tanto por aquele. Quando chega num rebanho, as pessoas vão comprar as ovelhas, e quem lida com isso deve saber melhor do que eu estou só fazendo aqui um pensamento, e deve chegar lá e dizer assim, olha, eu dou 5 por aquele cordeiro. Agora, naquela ali eu dou tanto, naquele outro eu dou tanto. Vai comprar as ovelhas, falando de ovelha, porque Jesus nos comparou às ovelhas. E as pessoas aqui, pode até alguém, por causa
dessa verdade prática, pode alguém pensar que tem mais valor do que o outro. Pode até alguém correr no risco de pensar que tem menos valor do que o outro. Mas o preço que foi pago foi igual para todos. Jesus pagou o preço por nós. A Bíblia diz que Jesus deu a vida dele para salvar a humanidade, para os pecadores. Não foi pelos justos, foi pelos pecadores. Então Jesus derramou o seu sangue ali na cruz do Calvário, pagou esse preço caríssimo por mim e por si, por todos nós, pagou o mesmo preço, temos o mesmo valor diante de Deus, estamos taxados pelo mesmo preço. E essa graça de Deus que nos foi concedida, é concedida a todos, aquele que crê. Então a condição para o pecador receber essa salvação é crer no Senhor Jesus. Então, quando Jesus responde àquela pessoa, ele estava dizendo, você tem que ter cuidado, porque muitas pessoas estão muito preocupadas com as coisas que estão à sua volta. Isso tem impedido muitas pessoas de chegarem a Jesus. E eles estão tendo tanta dificuldade para poder aproximar do Senhor, porque estão pensando, faz os seus cálculos, e começa a ver tanta coisa, e a sua visão está, a sua atenção está sendo colocada em algo errado, em situação errada. O que precisa se preocupar é com o seu estado espiritual. E foi isso que Jesus disse a este homem. Vocês precisam se preocupar porque vocês vão chegar o dia que vocês terão que prestar conta a Deus. E a Bíblia diz que todos nós havemos de comparecer perante Deus. Os que já aceitaram a Jesus, claro, que tendo o perdão de Deus, a salvação da sua alma, estarão perante o Senhor para receber a recompensa, para ser galardoado, para receber. Mas aqueles que não aceitaram o Senhor, que rejeitaram o Senhor, apresentarão-se diante do Senhor para serem julgados, não para serem salvos, mas para serem condenados, porque rejeitaram a salvação de Deus. Mas Deus tem no seu coração o desejo de salvar a todos. E foi isso que Jesus colocou aqui para este homem. Diz, você precisa se preocupar, você deve porfiar por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. É horrível, ouça, é horrível quando você tem um bilhete comprado e você tenta entrar num lugar e aquela hora vencer e você não consegue entrar. Alguém já perdeu um voo, por exemplo? Alguém já foi viajar, chegar no aeroporto, chegar atrasado e perder o voo? Eu já perdi. É horrível. O voo chega atrasado e depois você chega lá e a pessoa diz assim, e eu estou fazendo aquele plano, eu tenho que chegar a tal hora, eu vou chegar a tal hora, tem compromisso, tem pessoas fazendo isso, estão me aguardando, e chega no aeroporto, o avião chega atrasado e diz assim, infelizmente, são coisas que acontecem, você vai ser levado ali para o hotel, nós vamos pagar a sua janta, pagar o seu hotel, só pode viajar amanhã, não tem condições. Dá um gostinho ruim. Mas isso, alguns já dizem, isso vai ser. E quando você tem alguma coisa que passou do prazo e você pede, meu Deus, lembrei, isso venceu ontem. E Jesus está dizendo aqui o seguinte, muitas pessoas se perguntarem, eu quero ir para o céu, eu gostaria de estar no céu, também quero, eu não quero nada com o inferno, eu quero ir para o céu. Mas Jesus diz assim, que naquele dia vão tentar entrar e não vão poder. Há muitas pessoas, Jesus diz, muitos naqueles dias vão tentar entrar e não poderão entrar, porque a porta é estreita. E essa porta estreita, isso fala de responsabilidade, fala de cuidados, fala de precauções, fala de prudência, fala de vigilância, fala da nossa santificação, fala de tudo mais que nós temos de ter diante do Senhor, porque naquele dia, quando nós tentarmos entrar pela porta, e a porta é Jesus, só poderão entrar os salvos. E aí, não tem mais como ajudar. Olha, quando nós chegamos, eu lembro que algumas vezes as pessoas, e é comum as pessoas fazerem isso, quando chega assim num determinado ambiente, precisa de alguma ajuda, diz, olha, eu tenho ali um conhecido, chamada Cunha. Eu tenho ali alguém que eu vou falar com ele para ver se ele pode dar uma ajuda, ver se ele pode adiantar. Talvez, mas não é muito correto, mas assim dá um jeitinho e ver se consegue e vamos lá, e tentar fazer. Só que no céu não tem isso. No céu não vai estar lá o pastor
e não vai estar lá nenhum irmão, nem a irmã, nem o pai, nem a mãe, nem sua tia, nem sua avó, nem seu avô, ninguém da sua família, um dos melhores amigos, para estar ali na porta esperando você chegar e dizer assim para o Senhor: Senhor, esse pode deixar que é da minha família. Esse pode deixar entrar, que esse aí eu conheço. Pode deixar entrar. Não, esse aqui, ó Senhor, esse trabalhou tanto, fez tanta coisa, esse comia na sua presença, esse cantava, louvava, adorava o Senhor, fazia tudo. Pode deixar que eu conheço. Ninguém vai estar lá para fazer isso. E o Senhor diz: você luta para você entrar, porque a porta é estreita. E muitos vão tentar entrar naquele dia e não vão conseguir entrar. E por quê? Por que não vão conseguir entrar? O Senhor não podia ter respondido, o Senhor sabia. O Senhor podia ter dito para ele assim: olha, sabe quantos vão ser salvos? X. E o Senhor podia falar um número assim que ele podia ficar, como João, quando revela no Apocalipse, diz assim: era incontável, como a areia da praia. Não dá para contar os grãos de areia. E João falou que eram milhares e milhares. Mas Jesus não respondeu isso. Por que Jesus não respondeu? Por causa do amor que ele tem por mim e por você. Ele entendeu que o mais importante não era eu estar preocupado, quem é que vai. Ele está dizendo: você precisa se preocupar contigo. Você precisa se preocupar com a sua vida. Há pessoas que estão vivendo uma vida miserável e dizem assim: ah, mas minha família é responsável. Sua família não é responsável nada. É você que está sofrendo, você que tem que se levantar. Se você que está mal, você que tem que levantar. Se você está precisando, é você que precisa de andar. Tem um ditado que diz: quem precisa que anda. Então, a verdade é que há pessoas que precisam de tomar uma posição. E Jesus diz: você tem que olhar para você. Esquece, não fica tomando conta da vida dos outros. Porque tem pessoas que ficam preocupadas com a vida dos outros. Nós temos que nos preocupar de levar a mensagem para essas pessoas, dizer: oh, Jesus te ama e quer salvar, você precisa de cuidado. Eu estou cuidando da minha vida. Mas não fica preocupado de fazer contas. Eu vou pegar vou estudar. Eu vou pegar o livro lá de Daniel e vou começar a estudar, vou fazer aquelas contas da semana, quer saber quantos é que vão ser salvos. E passa o tempo todo fazendo conta e esquece de consertar a sua vida diante de Deus. Então, você que me ouve na sua casa, talvez você está aí fazendo contas. Ah, porque as religiões são isso, as religiões são aquilo, eu já vi tanta gente assim, já vi tanta gente desse jeito, de outro, e continua sem salvação. Que valor tem isso? Você está olhando tantas coisas, mas continua sem ser salvo. E Jesus morreu por você. Jesus deu a vida dele ali na cruz do Calvário por você. Ele quer que você seja salvo. Ele está dizendo: você precisa de libertar-se dessas cargas, desses julgos, e estar com a sua vida liberada para que você possa entrar por essa porta estreita. Não vá com cargas. E para nós também, como igreja, é um alerta para nós. Como igreja, nós precisamos também ter a nossa vida em dia. Um dia o rei Ezequias... Eu já vou terminar. Um dia o rei Ezequias estava muito mal. E o Senhor chamou lá o profeta Isaías e diz: vai lá e diga para Ezequias. Diga que para ele colocar a casa dele em ordem. Esse colocar a casa em ordem é sério. Se Deus dissesse a você que me ouve agora: esta noite te pedirão a tua alma, coloque a tua casa em dia, em ordem, como seria? Qual seria a sua atitude? É isso que Jesus está dizendo para este homem. Você precisa lutar, porfiar, para não deixar se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque você vai tentar entrar na porta, e se você não estiver dentro dos padrões, você não pode ir. Há pessoas que estão presas nas religiões. Ah, minha religião é muito boa, a minha religião me garante. Não garante nada. A religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Se você está agarrado em alguma coisa, achando que isso é bom, que isso vai te dar condições, se você está crendo numa mentira de que toda religião é boa e que os homens precisam de ter uma religião, está redondamente enganado. Jesus Cristo é o único que pode te salvar. E se você não crê, no dia que você tentar entrar, não poderá entrar nessa porta, porque Jesus Cristo é a porta. Ele diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. E eu sou a verdade, eu sou o caminho e a vida. E Jesus é o único que pode salvar. E ele tem que estar, a pessoa tem que estar. É isso que Jesus está dizendo. Cuidado. Então, voltando a Ezequias, coloca a tua casa em ordem, que você vai morrer. E essa mensagem, já pensou se Deus levanta aqui agora
e diz para mim, vou falar para você para você ficar com medo, e diz para mim, coloca a tua casa em ordem que hoje você vai morrer. Foi o que falou com Ezequias. Ezequias virou o seu rosto assim para o canto da parede, chorou. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá mais um tempinho. Me dá mais um tempo, Senhor. Eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho feito tantas coisas. E o Senhor, como é misericordioso, estava Isaías lá no pátio do palácio saindo. Isaías, volta lá e diz para Ezequias que eu acrescentei mais 15 anos de vida para ele. Hoje não sei se vale a pena ter mais aumento de 15 anos. Eu acho que o melhor mesmo é o Senhor preparar-nos e levar-nos. A morte é terrível, mas eu penso que o melhor mesmo é se o Senhor viesse nos buscar. Eu não sei como é que é, mas sei que é melhor, porque a Bíblia diz que é melhor estar lá com o Senhor do que aqui. Acabava esse sofrimento todo. Mas para estar com Jesus, para estar livre do sofrimento, tem que estar desimpedido de carga, porque para passar por essa porta não pode estar carregado de nada. Porque enganam-se aqueles que pensam, acreditam, que depois da morte entrou-se em descanso. As pessoas morrem e dizem, graças a Deus, descansou. Descansou se morreu com Jesus. Porque a vida após a morte é real. O céu é real, mas o inferno também é real. E as pessoas que morrem sem Jesus estão determinados a enfrentar o juízo de Deus. E não compete a mim saber quem é que vai ser julgado ou não. Isso pertence a Deus. Mas sabemos que somente em Jesus Cristo há salvação. E as pessoas precisam se preocupar. E Jesus diz, vocês cuidado, porque vocês podem até dizer, naquele dia quando o pai de família levantasse e dizer assim, olha, vocês estão fora, vocês não podem entrar, vocês não têm condições de entrar, a porta está fechada e vocês não conseguirão passar por ela. Então vocês poderão dizer, Senhor, abre-nos a porta, e ele vos disser, não sei de onde vocês são, não sei quem sois. Eu não sei, não conheço-vos. E vocês começaram a dizer, Senhor, nós temos comido, nós temos bebido na tua presença, nós temos nos relacionado contigo, nós temos sido religiosos, nós temos frequentado tantas coisas, nós temos ido em tantos lugares, mas o Senhor vos dirá abertamente, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Conhecer o Senhor e não fazer a vontade dele e viver no pecado é a mesma coisa que está assinando a sua sentença. Porque não faz diferença nenhuma. Você dizer, eu conheço o Senhor, eu até tenho uma Bíblia em casa, eu até leio a Bíblia. Olha, eu de vez em quando vou lá dar uma olhadinha assim na Bíblia, leio. Hoje de manhã ouvimos aqui o pastor Bernardo pregando, dizendo que a Bíblia não é um livro qualquer, e não pode ser lido como um livro qualquer, como alguma coisa mais. Eu tenho amigos que dizem assim, olha, eu estou lendo a Bíblia, que faz bem a gente ter mais conhecimentos. E vai lendo, só que você pode ser fisgado por ela. Mas se a pessoa não aceitar Jesus, não resolve nada. Tem pessoas que pegam a Bíblia e abrem a Bíblia assim e deixam aberto. Salmo 91. Agora eu estou protegido. Está protegido nada. Protegido é se você tiver o autor da Bíblia na sua vida. O Senhor Jesus estiver dominando a sua vida e estiver no seu coração e você for dele, tiver o seu nome escrito no livro da vida, aí você está protegido. Mas sem Jesus você não está protegido. E essa porta é de fato estreita. Porque essa salvação tão maravilhosa que Deus nos prometeu e Deus nos deu, que pagou o preço caríssimo, derramando ali na cruz do Calvário o seu precioso sangue, foi tão caro que não é qualquer porta que a pessoa salva passa. Tem a medida certa para passar. É por isso que nós temos que valorizar a nossa salvação. Porque tem pessoa que acha que vai ser salvo de qualquer maneira, mas não é verdade. E eu tenho a responsabilidade, nessa noite, de vos dizer que somente em Jesus Cristo você poderá ser salvo. A iniquidade é pecado. Toda iniquidade, todo pecado, toda injustiça é pecado, a iniquidade é pecado. E se a pessoa vive sem o perdão dos pecados, e só Jesus pode perdoar os pecados, essa pessoa não poderá entrar nessa porta do céu. A porta é estreita. A porta do céu cabe somente os lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. E nessa noite fica um apelo
da parte de Deus para a sua vida, para que você possa tomar uma decisão diante do Senhor e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Porque não é pelas suas obras, não é porque você praticou tanto ou mais ou menos, é se você crer, será salvo. A palavra continua sendo essa: creia e será salvo tu e a tua casa. Jesus quer salvar, mas você tem que aceitar o Senhor, você tem que entregar o seu coração para o Senhor, você tem que abrir o seu coração e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu preciso do teu perdão, eu quero salvação para a minha alma. Amém? Vamos ficar de pé, faz favor, e nós vamos orar ao Senhor. E quem sabe, nessa noite, há alguém aqui conosco que ouviu essa palavra e está sendo exortado a porfiar, a lutar, a esforçar, a empenhar, a entrar por essa porta, tomando uma decisão ao lado do Senhor. Se há alguém conosco que gostaria de tomar uma decisão, dizer: Senhor, eu a partir de hoje, eu quero ter esse direito de entrar. E se é o Senhor que me salva, se não é a minha religião, se não são as religiões, se não são as minhas obras, se não são os meus méritos, e se pela fé eu te aceitar e te receber, conforme a tua palavra está dizendo, conforme ali o pregador está dizendo, que é crendo no Senhor e aceitando o Senhor, que eu serei salvo, que eu posso ter direito a entrar por essa porta, eu quero te receber como meu Salvador, eu quero ter o Senhor na minha vida. Se tiver alguém conosco e queira tomar essa decisão, vamos orar ao Senhor. E eu até pediria aos irmãos, se pudesse, nós vamos terminar com louvor, se os irmãos pudessem vir aqui, enquanto o grupo de louvor vai estar adorando o Senhor, se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente para receber a oração, dizer: eu quero Jesus, eu quero ter o perdão dos meus pecados, eu quero ter essa liberdade, eu quero ter a salvação da minha alma, eu quero receber Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu quero ter a minha vida garantida na mão do Senhor, eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Você em casa, você pode fazer isso também, você pode aí mesmo onde você está, fazer essa oração, dizer: Senhor, receba-me, Senhor, me perdoa os meus pecados, transforma a minha vida, muda o meu ser. Eu quero ter, Senhor, essa nova vida. Eu quero estar livre, Senhor, eu quero ter esse cuidado espiritual para que o dia que eu chegar, eu sei que a porta é estreita, eu sei que eu poderia chegar lá e passar por essa porta, que eu não vou estar ali carregado de fardos, nem de bagagem, eu estou lavado e remido, limpo pelo teu sangue, estou livre, com passaporte carimbado, para poder entrar nessa porta, Senhor. Então, se você, na sua casa, quiser receber o Senhor Jesus, faça isso, fale com o Senhor está aí, te ouve, e Ele pode responder a sua oração, amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por este amor tão glorioso para conosco, tão grande, Senhor, ao ponto de dar a sua vida para que nós pudéssemos ter vida, Senhor, e vida eterna, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, obrigado pelo perdão. E agora, Senhor, nós oramos por aqueles que nos ouvem no seu lar, que o Senhor possa tocar nas suas vidas, que o Senhor possa responder às suas orações. Aqui também, presentemente, Senhor, meu Deus, se há alguém, Senhor, que neste momento está orando, decidindo ao teu lado, seguir, caminhar com o Senhor, crendo na tua palavra, tomando posse dessa promessa de salvação, Deus, usando a fé, Senhor, meu Deus, agindo pela fé, Senhor, Deus, perdoa os seus pecados, transforma a sua vida, escreve o seu nome no livro da vida, Senhor, e apaga de diante de ti todas as suas transgressões, faça-os nova criatura para a honra e para a glória do teu nome nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.